nos encontrar na presença de nosso Deus e falar para Ele: nós precisamos do Teu zelo, do Teu cuidado, todos os dias. É como se a cada dia estar na presença dEle fizesse uma diferença absurda no nosso dia a dia, no nosso viver. A cada ano que nós organizamos essa festa de adoração, esse culto de louvor, que nós movimentamos pessoas para vir até aqui. E a irmã Gleima veio com toda a família. Eu sei o que representa sair de casa, né? Arrumar mala, vir para um lugar que nunca veio, falar com pessoas que nunca falou. Mas a gente quer dizer para Deus o quanto que durante essas gerações Ele tem nos sustentado. Ele tem guardado as nossas vidas, Ele tem providenciado zelo, cuidado, saúde. Então, é com muita reverência, com muito temor ao Senhor que nós iniciamos esse culto hoje. Eu gostaria que as irmãs abrissem Tito 2, 3, e o que nos move durante esse ano inteiro, né? É este livro aqui. É isso que está nos movendo. É Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, que é um estudo que nós estamos fazendo já desde o início do ano. E é por isso que a irmã Gleima foi convidada. Elilde chamou, já a viu, e aí chamou ela para cá. E nós estamos estudando, já estamos no 2º livro. Temos várias mulheres estudando. E como esse estudo tem feito diferença nas nossas vidas. Como eu, Laura Emanuela, sou diferente depois que compreendi o que foi que Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo pensou para mim enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa. E aí, o texto que tem nos feito estudar de forma aprofundada é Tito 2, 3. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Não devem andar de um lado para o outro, falando mal dos outros, e não devem estar escravizadas ao vinho, e sim ser mestra do bem. Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e a serem sensatas, e terem a mente pura, a estarem ocupadas em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido, de tal maneira que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. Eu li até os 5, mas eu gostaria que as irmãs depois lessem todo o livro, né? E que é um livro muito pequeno, mas extremamente profundo, e que fala muito aos nossos corações no tempo que a gente vive hoje. O que se espera de uma mulher cristã neste mundo em que vivemos. O que se espera de uma esposa cristã neste mundo em que vivemos. E eu acrescento em louvor e adoração a Deus, porque hoje eu sou avó de Isabela. Então, o que se espera de mim enquanto vó, e como é que eu posso mostrar para essa menina a fé que me move, a esperança que está em mim, porque está em Jesus Cristo. Eu disse às minhas prezadas amigas, companheiras, e aí tem Rosilda, tem Andréia, tem Elma, tem Lio, de que elas
vão nos sustentando umas às outras, porque nós somos um colegiado de mulheres. E quando uma não pode, a outra pode. Quando uma está devagar, a outra está no outro compasso. E as coisas vão acontecendo. Então eu agradeço a presença de vocês. E quero que esse dia, que se começa hoje, porque é praticamente um dia que nós vamos ficar, né? Hoje à noite e amanhã, fazendo essa comemoração. E eu espero que esses momentos juntas, a gente possa falar para o outro da esperança que há em nós. E de quanto servir a Cristo faz diferença. Eu tenho passado momentos muito mais difíceis, porque eu sou professora universitária, eu sou pesquisadora, eu sou uma extensionista, né, uma docente. E no momento em que eu digo que de que lugar eu falo, isso tem provocado muitas questões. Eu estou suando, né? Por que tem provocado muitas questões? Porque eu me apresento desta maneira agora. Eu sou Laura Emanuela, doutora em enfermagem, mas a minha identidade é cristocêntrica. Eu sou, como Paulo diz em Romanos 1:1, eu sou escrava de Jesus Cristo, liberta do pecado. Isso tem trazido muitas questões para mim, muitas irmãs, meus irmãos. E as pessoas fazem assim, ó. Então, nunca ninguém se apresentou no mundo acadêmico dizendo que é escrava. Porque ser escrava é um nome muito pesado, não é? Mas não é quando você é de Jesus Cristo. E eu tenho falado isso, uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina perguntou, nós estamos escrevendo uma tese, eu sou co-orientadora dessa tese, e ela disse, por que você escreveu sua apresentação desse jeito, numa coisa que é acadêmica? Eu disse porque quando as pessoas falam que são marxistas, todo o objeto, todos os instrumentos de pesquisa giram em torno do marxismo. Ou se falam de outra matriz paradigmática acadêmica. Mas eu, Laura Emanuela, me apresento de forma acadêmica, de forma muito, digamos assim, metodológica. Eu sou de Jesus Cristo e eu sou escrava dele, liberta do pecado, até que isso se torne verdade. Vocês entendem isso? E é assim que a gente inicia esses 2 momentos, que é praticamente um dia, né? Hoje e amanhã, em agradecimento a Jesus Cristo, que nos deu 80 anos, 80 motivos, né? 8 décadas para estarmos aqui juntas. Muito obrigada. Chamamos agora a irmã Andréia. Não ia falar tanto, mas eu acho que é o que move a gente. Então, por favor, leiam Tito 3. Vejam como é que vocês podem trazer isto, não a palavra aqui escrita, mas uma palavra viva que pulsa nos nossos corações, que as nossas atitudes se revelem, né, através do que a gente lê, do que a gente acredita, e que isso possa ser demonstrado para quem ainda não conhece Jesus. Tenhamos uma boa noite, um bom culto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, e por ele é que nós estamos aqui para celebrar, para adorar esse Deus maravilhoso,
que nos criou de forma intencional. Ele nos criou como mulheres de Deus, mulheres criadas com propósito para fazer a diferença, para engrandecer o nome de Jesus Cristo e para manifestar o Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Esse livro que nós estudamos, ele tem um conceito sobre o que é ser uma mulher de verdade, e eu quero ler aqui para vocês. O que é ser uma mulher verdadeira? De modo bem simples, é alguém que está sendo moldada e esculpida segundo o feitio de Deus. É uma mulher que ama a Jesus e cuja vida está enraizada, ligada em Cristo e é fortalecida por Ele e seu Evangelho. Em consequência, essa mulher alinha pensamentos e ações com o que a Bíblia ensina sobre ela e a sua maneira de viver. É uma mulher que rejeita o padrão do mundo de feminilidade e usa com enorme satisfação a grife do Deus vivo. É esse design que nós estamos buscando sermos parecidas com Jesus e buscando manifestar o Evangelho de Jesus Cristo como mulheres, como mães, como profissionais, para todas as mulheres. A Bíblia é o padrão, é o ensino que nós necessitamos para vivermos todos os dias, aprendendo cada vez mais com esse Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Deus amado, o nosso Salvador. Nesse momento eu quero convidar vocês, vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor com muita alegria, celebrando a Deus por tudo que Ele tem feito por nós aqui nessa igreja, através dessas mulheres. 83 anos da MCM para a glória de Deus, para o louvor de Deus, e eu quero que você cante com alegria. Vamos adorar o Senhor. As palmas. Cante com alegria. És tu única razão pra minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança
Continue adorando ao Senhor. Vamos cantar com alegria. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções são vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Cante. Não há nada, Não há nada melhor do que o nosso Deus. Aleluia. não há nada, não há nada, não há nada, nada melhor que meu Deus.
Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós acabamos de cantar quão grandes maravilhas o Senhor pode fazer. E nós paramos para contar quantas maravilhas Ele tem feito em nossas vidas de forma individual. São certamente incontáveis as bênçãos que Ele tem derramado, as maravilhas que Ele tem feito. E aqui eu separei um texto que diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Pergunte para você mesmo: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nós não temos nada que podemos oferecer se não recebermos do Senhor, que é a fé, que é a gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, e nós devolvemos porque Ele nos dá primeiro. Se nós temos fé, se nós temos esperança, é porque veio dEle, e nós temos assim um coração grato, porque o Senhor, Ele se compadeceu das nossas vidas e nos resgatou. Enquanto estávamos pensando nos 83 anos da MCM, hoje já aqui, eu me lembrei, tem aproximadamente 20 anos que eu estou aqui nessa igreja. Eu vim de outra igreja, de outra cidade, e tem mais de 20 anos que eu estou aqui contando um aniversário após o outro. São bênçãos incontáveis estar na presença do Senhor. Quantos não estão mais entre nós? Quantos já foram para a glória? Quantos não têm a alegria de estar aqui? Porque não podem sair mais das suas casas. Mas nós podemos, um ano após o outro, estarmos aqui dando graças ao nosso Deus. Nós vamos nos levantar, meus queridos, e vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito, agradecendo por cada bênção que Ele tem derramado em nosso ser e nossas vidas. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque é o Senhor que tem nos sustentado ao longo de todos os nossos dias, ao longo de todos esses anos, ó Senhor. São 83 anos de vitória, Senhor, 83 anos, ó Pai, de história da MCM aqui nessa igreja. Quantas pessoas o Senhor já usou para estarem com esse trabalho avante, Senhor, para que esse trabalho não morresse, para que ele estivesse vivo e permanecesse até hoje. Continua, ó Senhor, trabalhando nos nossos corações, nos corações das mulheres, ó Deus, das mulheres cristãs em missão, para que o Teu nome, ó Pai, seja propagado, para que nós como mulheres façamos a diferença e venhamos a testemunhar, ó Pai, como aqueles, ó Deus, aquelas que estão, ó Deus, com o coração cheio de gratidão, compartilhar, ó Deus, para outras mulheres, para outras pessoas sem esperança, que existe um Deus de esperança, que existe um Deus de vida, um Deus que pode todas as coisas, como nós acabamos de cantar, acabamos de entoar esse louvor, Pai. Nos cobre com a Tua graça, Senhor, move os nossos corações, para que estejamos, ó Senhor, prontos para fazer a Tua obra e para dizer ao mundo que o Senhor é o Salvador e o nosso sustentador. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, Pai. Nós vamos ainda de pé fazer a leitura dos Salmos de número 119, começando do 33 ao 39. Tão somente com o nosso coração humilde que a gente vai alcançar a verdadeira graça do nosso Deus. E esses versos que nós iremos ler nos fala disso. Os irmãos podem acompanhar aí na TV e nós vamos juntos ler esse texto, que é um texto consideravelmente pequeno, do 33 ao 39. Ensina-me, Senhor. Todos juntos? Ensina-me, Senhor, o caminho. Então eu obedecerei a elas até o fim da vida. Dê-me capacidade de aplicar a sua lei. Assim obedecerei a ela de todo o coração. Guie-me pelo caminho dos seus mandamentos, pois eu fico feliz andando por ele.
Faça o meu coração amar mais a sua vontade revelada, em vez de querer as riquezas desta vida. Não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do pecado. Dê novas forças à minha alma para prosseguir no seu caminho por meio da sua palavra. Cumpra na minha vida as promessas que fez ao seu servo, para que eu possa temer o Senhor. Afaste de mim meus caminhos vergonhosos. Suas leis são tudo o que desejo na vida. Que a sua palavra seja aplicada em nossos corações. Os irmãos poderão assentar-se. A nossa irmã Andréa. Alô? Eu quero convidar o grupo da MCM, as mulheres que irão cantar nesse momento. Vamos celebrar ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, através dessas mulheres que são bênção, são usadas na mão do Senhor, estão sempre prontas a trabalhar na obra do Senhor.
momento nós vamos cantar mais uma canção e os irmãos têm a oportunidade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas para contribuir com a obra do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com essa canção transformada. Esse é o desejo do nosso coração, sermos mulheres transformadas pela palavra de Deus, dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Os irmãos do Ministério de Casais pedem para avisar que após o culto eles estarão aqui ao lado com uma cantina. Então, ao invés de você sair para ir para a missão, para ir para algum outro lugar, você esteja aqui participando das guloseimas preparadas pelo Ministério de Casais da nossa igreja. Boa noite, irmãos, graça e paz. Sem mais demora, né? Nós queremos chamar a nossa oradora, a irmã Gleima,
Gleima Albenaz Vanin Suzarte. É isso mesmo? Nossa irmã Gleima, ela é cofundadora dos Ministérios de Mulheres Relevantes e Casa Dignas. Depois ela pode falar mais um pouco, né, sobre esses ministérios. Tem o dom do ensino, ela discipula mulheres, edifica lares. Ela é compositora de música, descobri hoje também. Ela é a mãe da Ellen e mãe da Laura. E é a esposa do irmão Simar. Por favor, fiquem de pé para a igreja conhecer. São suas filhas, lindas. Mas o mais importante da nossa irmã Gleima é que ela é filha do Deus Todo-Poderoso e serva fiel. Eu acho que é a sua melhor característica, né, irmã? E ela trouxe também uma convidada, me lembra o nome dela? Sofia, que também é jacobinense, não é de feira não, tá? E eles chegaram de feira hoje à tarde. É um prazer receber vocês. Sintam-se bem em nosso meio. Nós estamos bem felizes em ter vocês aqui. Fique à vontade e que Deus possa te usar. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Pai, de falar contigo, de te louvar, de te engrandecer. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de ter a Gleima aqui conosco, Senhor. Ela é a tua filha, ela precisa de ti, depende de ti, Pai. Que teu Espírito Santo possa ungir os seus lábios e ela possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. Por isso, Deus, fala comigo, fala com todos nós nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Paz e graça, irmãs e irmãos, né? Tem alguns aí. Então, quero dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu sei que é só o Senhor mesmo que pode fazer isso, né? Sendo eu, como diz o meu pastor, uma ilustre desconhecida, é só Ele que pode nos convocar para fazer a obra, né? E eu fico feliz com isso porque quando o Senhor nos dá um dom, Ele não nos dá para nos envaidecer, nem nos engrandecer, mas o dom é dado para abençoar e edificar o corpo de Cristo. Obrigada, Ellen. E fico ainda mais feliz em ter a oportunidade de conhecer mais irmãos que fazem parte da grande família de Deus. Esse é o maior sonho, é o maior desejo do coração de Deus, né? É o motivo, a razão de tudo ter sido criado, de nós estarmos aqui, né? De chegarmos até onde nós estamos, não é isso? É o fato de Deus ter desejado uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o maior desejo do coração de Deus. E sabemos que, pela história bíblica, pelo relato bíblico, que Satanás ele tentou fazer com que isso não desse certo, mas temos visto que não é isso que está acontecendo, né? Muitos filhos e filhas de Deus, por meio de Jesus Cristo, têm se levantado e continuarão se levantando para a honra e glória do seu nome, né? Especialmente nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu penso que a igreja concorda com essa afirmação, né? É impossível o filho de Deus, a filha de Deus, não entender que o tempo tem se aproximado. E como estamos vivendo esses últimos dias, né, próximo ao retorno de Jesus, próximo ao grande dia em que Ele se casará com a sua noiva, né, tão amada, tão desejada, Ele tem colocado algumas coisas no lugar. Ele tem chamado o seu povo para a restauração, né, para voltar ao princípio. E é por isso que estamos aqui. Antes de entrar mesmo no que eu vou falar, eu queria só dizer como eu fiquei feliz quando a irmã Laura mencionou, né, do aniversário. Não sei, eu já sabia, já tinham me dito que era aniversário do MCM, mas quando ela falou a idade, 83 anos, eu fiquei pensando, uau, eu poderia ficar ali sentada e ouvir cada uma das irmãs que por esse ministério passaram, porque eu sei que certamente vocês carregam
muitos testemunhos, né, da bênção, da mudança, da ajuda, do apoio que foi poder andar com essas mulheres, tanto as que fundaram quanto as que trouxeram esse ministério até aqui. Agradeçam ao Senhor, louvem a Deus por isso, porque é uma pérola preciosa que vocês têm. Nem todos os lugares conseguem manter, né? Às vezes, a gente deixa, por sermos seres humanos, deixamos entrar algumas coisas em nossos corações, deixamos que a mentira que corre aí no mundo sobre as mulheres, que a mulher tem ciúme umas das outras, que são concorrentes umas das outras, então às vezes a gente deixa isso entrar, sai do prumo, sai debaixo da graça do nosso Senhor e ministérios como esse se perdem, né? Começam como algo forte, como algo que veio do trono da graça e vão se perdendo. E saber que vocês estão comemorando 83 anos, né? Perseverando, mesmo que tenham, se vocês fossem contar, a gente pensa assim que testemunho é só falar coisas boas, né? Mas a gente pode falar as coisas que não deram certo e como o Senhor reverteu essas coisas que não deram certo. Então, mesmo que tenham havido situações difíceis durante esse período, mas vocês estão aqui, vocês estão perseverando e vocês estão continuando com o chamado que Deus deu, e isso é bênção do Senhor. Então, eu soube que aqui na igreja vocês têm estudado o livro Design Divino, Mulher Verdadeira, né? Sua verdadeira feminilidade. Já foi mostrado aqui o livro. Eu não vou entrar muito nele, porque tem que deixar curiosidade, né? Para quem não fez, não é isso? Como Enislaide falou, eu trabalho com mulheres. O Senhor fez um rebuliço no período da pandemia. Acho que fez com outras pessoas também, né? Acredito que sim, porque comigo foi um rebuliço mesmo na minha casa, na minha família. Quando veio aquele parecer de que todos deveriam estar em casa, então o Senhor nos acionou, a mim e meu esposo, para iniciar um trabalho pelo Instagram, abençoando famílias. E aí, enquanto ele capinava o quintal e o Senhor falava com ele, o Espírito Santo falava com ele lá no quintal, ele capinando, eu estava no computador e só vinha uma imagem de uma casa, como se fosse um farol, e eu falava: Deus, o que é isso? O que o Senhor quer me mostrar? Porque essa imagem não para de vir à minha mente. E ele dizia: levante casas dignas, edifique casas dignas. E assim nós fizemos, né? Na igreja que a gente congregava anteriormente, hoje fazemos parte da Igreja Batista Central, lá em Feira, tudo parou. Todo mundo parou, não tinha mais os cultos, as células, e aquilo nos deixou angustiados. Nós éramos líderes de células também, de uma célula que funcionava em nossa casa, e aquilo foi nos deixando angustiados. Meu Deus, o povo precisa ouvir a palavra, né? Mais adiante, com esse movimento, então a gente começou a fazer live, falar da palavra, vamos agir assim em casa, trazer pessoas, enfim, né? Teve uma série que a gente fez falando sobre casais, não foi? Que foi Melhor Serem Dois. E aí, com isso, o Senhor me fez conhecer outras mulheres que também se levantaram de muitas outras formas e com a mesma sensação de urgência, de que precisavam se mover, de que precisavam fazer algo, ajudar outras pessoas. E naquele momento a única forma que nós tínhamos era online, né? Era ou fazer videochamada ou entrar no Instagram, enfim. E aí uma irmã nossa, Eliane Leite, a gente se conheceu primeiro virtualmente num grupo de leitura, e aí o Senhor falou com ela após a leitura de um livro, Levante Mulheres. E ela saiu coletando o contato de todo mundo, nos colocou num grupo no WhatsApp, mas ficamos cerca de quase um ano sem saber o que a gente ia fazer. Até que um dia o Senhor nos disse o que é que nós deveríamos fazer. Começar uma imersão para ajudar mulheres cristãs a lerem a Bíblia. Manas, qual não foi o meu choque? Ao
ouvir que mulheres cristãs nunca tinham lido a Bíblia toda. Porque eu vinha de uma igreja e de um ensino, desde a minha juventude, eu me converti com 17 anos, onde a gente era ensinado a abrir a Bíblia em Gênesis, em janeiro, e fechar em dezembro, em Apocalipse, mas no outro dia abrir de novo. No dia 1º de janeiro, abrir de novo e começar tudo de novo. Então, essa era uma rotina, né? Quando a gente atrasava na leitura da Bíblia, era cobrado. E aí, está lendo o quê? Nos cultos, a mensagem geralmente ia em torno do que foi lido durante a semana. Então, saber que mulheres que estavam dentro da igreja há muitos anos caminhando, nunca tinham pego a Bíblia, um livro sequer, e lido todo, só sabia as histórias que o pastor abria e lia no dia do culto, só sabia dizer essas histórias assim, sabe, sem conhecer, sem ter experiência. E como foi transformador isso. Então a gente iniciou esse trabalho e, para nossa surpresa, Deus trouxe, era online, então pôde vir mulheres de várias partes do Brasil e também do mundo participar com a gente dessa imersão que foi nos livros do Evangelho, né? A gente leu. Foi daí que eu conheci Eliude, minha mana-mãe, né, Eliude? E aí Eliude foi uma das pessoas que participou desse momento. Ela estava no meu grupo, no grupo que eu liderei na época. Foi um grupo maravilhoso, né? A gente tinha uma irmã da Califórnia, às vezes essa irmã fazia a gente passear pela Califórnia, porque ela saía do trabalho e no carro mesmo ela já ligava e a gente brincava, dizendo, ó, que chique, a gente está fazendo uma tour pela Califórnia, né? Então, o Senhor, Ele foi nos acionando de uma maneira diferente, né? Para trabalhar com famílias. A gente já fazia isso. Eu já venho de uma experiência de 10 anos conduzindo um trabalho que era mais local, chamado Geradoras de Vida. E depois de algum tempo, as Mulheres Relevantes, que é o ministério que eu faço parte atualmente, conheceu o Mulher Verdadeira, e a gente entendeu que esse material tinha tudo a ver com aquilo que nós estávamos fazendo, né? Nós fomos acionadas para fazer. E o mais interessante de tudo é que não era apenas o nosso grupo que estava se movendo assim. Eu comecei a ver outros grupos de mulheres se levantando, outros grupos de mulheres entendendo que precisavam agir, que precisavam fazer alguma coisa. E você sabe por quê? Será que você entende o porquê? Enquanto eu tomo minha água, alguém pode falar se quiser. Ninguém tem uma ideia quanto a isso? É o mover do Espírito. Mas nós carregamos algo especial do Senhor. A mulher, ela não foi um deslize da criação, certo? Muitas pessoas acham ao contrário. Às vezes, por uma leitura assim, relaxada, de qualquer jeito, do texto lá que está em Gênesis 2, podem pensar isso, né? Quando Adão, ele vai dar nome aos animais, e aí ele percebe que todos os animais tinham companhia. Tinha 2 parecidos, mas que eram diferentes e que se complementavam. E para ele, não se achou. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, leão, esse é leão, outro é leoa, parece. Dá certo. E para mim, não tinha. Então, quando a gente lê o texto assim, pensa, eita, Deus nem pensou em dar uma companheira para Adão? Já pensaram isso? Os homens que aqui estão já pensaram isso ao ler? Poxa, Deus nem pensou em dar uma companheira. Só quando Adão sentiu falta, Deus fez, não é bom que o homem esteja só. Será que foi assim? As mulheres estão dizendo que não, os homens estão meio assim. Eu estou vendo daqui da frente, né? Eles estão assim, não sei de nada, só observo, estão meio com essa cara, os homens. O que é que vocês acham, homens? Será que foi assim? Deus, Ele não erra, né?
Não fomos um deslize da criação. Lá em Gênesis 1, ele já disse que criou o homem e fala, homem e mulher os criou. Já era propósito de Deus criar a mulher. Ele já tinha isso no seu coração. Mas e por que Deus criou a mulher depois que criou o homem? E nós não sabemos quanto tempo é esse depois. Só sabemos que foi depois. Por que que ele fez isso? Porque tudo o que o Senhor criou tinha e tem ainda, continua tendo, o propósito de revelar algo que é realidade no céu. A realidade não é as dores e as circunstâncias que nós vivemos aqui na terra, porque tudo aqui da terra é passageiro. E aqui é só um modelo. É só para, se assim a pessoa ouvir o Senhor, é só para representar a realidade, o que é real. Eu costumo dizer, né, que na nossa língua, falar de realidade no português, eu sou professora também, sou da área de letras. Então, falar de realidade, nós podemos entender essa palavra de duas maneiras, né? Se eu pegar aqui esse marca-texto, eu posso dizer que ele é real, porque ele existe, vocês estão vendo ele. Eu estou tocando, segurando, ele é real, certo? Mas também eu poderia dizer que ele é real porque ele pertence a um rei. Não é? Eu poderia dizer esse marca-texto é um marca-texto real, ele pertence a um rei. Então, quando a gente fala de realidade, a gente está falando das coisas que pertencem ao rei, das coisas que vêm do trono, da graça de Deus, vem de lá. Nada que não venha do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Rei, pode ser considerado real. São circunstâncias, por isso que Paulo fala, né? Das coisas leve e passageira tribulação que produz para nós um eterno peso de glória, né? Por isso que ele fala, ele compreendeu isso. O que eu estou vivendo aqui é passageiro. Então, o Senhor nos convoca a olhar essa realidade. Como foi que Ele criou a humanidade? Qual era o propósito? Quando a gente fala de design divino, é justamente isso. E durante muito tempo, nós vivemos meio que esquecidos disso. Vivemos na terra, esquecidos daquilo que o Senhor falou, daquilo que Ele decretou para ser para cada um de nós, né? Especialmente falando das mulheres. Quando a gente vai olhar a fundo a criação da mulher, a gente vê algumas pistas do que Deus queria. E o homem, a mulher foi criada depois do homem, porque Deus queria revelar algo que aconteceu lá no céu, que era justamente, eu vou dizer falta, porque é a palavra que eu tenho, mas entendam não como uma ausência de algo em Deus, porque Deus ele é pleno, ele é completo, nada falta nele. Mas de certo modo, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito, em meio à sua comunhão, temos um irmão escreveu um livreto chamado A Dança da Trindade. Então ele fala que essa Trindade ela está sempre envolvida em uma dança, né? Que é a pericorese. Então, nessa dança da Trindade, aquela comunhão entre eles era tão boa que eles sentiram falta de ter mais partilhando daquilo ali. E foi por isso que o Senhor desejou nos criar o mundo, criar o ser humano. Ele queria essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o mais interessante é que ele poderia já criar todos os bonequinhos, como ele fez Adão. Ele não poderia? Fazia logo os bonequinhos, tudo e saía soprando em série, assim, para o fôlego de vida entrar nas narinas, não é? Já podia fazer isso. Mas não foi assim que ele fez. Ele quis que esse ser humano se tornasse participante desse projeto. E ele cria o homem primeiro e deixa esse homem também sentir falta. Assim como Deus sentiu falta, ele também queria que o homem sentisse falta. Queria que o homem entendesse, o homem do sexo masculino agora,
compreendesse que aquela outra parte precisava ser valorizada, precisava ser cuidada, precisava ser amada, precisava ser abraçada, envolvida, protegida, assim como ele faria com toda a humanidade. Ainda nesse conselho de Deus, né? Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles projetaram o jardim, disseram que eles iriam viver cercados por sua graça, por sua misericórdia. Fizeram o homem fora do jardim, o livro diz isso, né? Isso é fantástico, é uma revelação maravilhosa, né? Fizeram o homem fora do jardim, mas depois colocaram ele lá dentro. E a mulher, ela chega já com esse jardim plantado, florido. Então não é por acaso, nada do que a gente faz, nada do que a gente expressa. Se isso aqui fosse uma reunião de homens, eu tenho certeza que essas flores não estariam aí, a menos que uma mulher estivesse envolvida na decoração, não é? Não estaria essas flores, não estaria aquela coisa dos detalhes, sabe? Porque isso vem desse primeiro momento. Deus não faz nada ao acaso. Tudo que o Senhor faz tem um propósito, um objetivo, até mesmo a forma como Ele mostra a criação do macho e da fêmea, do homem e da mulher. Então, o Senhor desejou e fez isso. Adão vai sentir falta. Ele vai olhar e ver que não tem uma companhia para ele, alguém que seja igual a ele. Porque a gente pode se relacionar com os animais. Talvez alguém aqui tenha animaizinhos de estimação e é muito bom o carinho que o animal nos dá, né? É legal, mas nada se compara ao que você pode construir tendo relacionamento verdadeiro, em união, não é essa a palavra, direcionado pelo Espírito Santo, né? Quando a gente tem um relacionamento onde o Espírito Santo é o vínculo da paz entre nós, onde ele gera comunhão entre nós, e isso pode ser com os irmãos em Cristo, mas também e principalmente no nosso lar. Esse relacionamento, ele supera qualquer outra coisa, qualquer outro relacionamento. Os relacionamentos que não têm dado certo, que causam mágoa um no outro, é porque o Espírito Santo de Deus não está ali no meio. E aí a gente vai ferir, vai magoar, enfim, né? A gente vai ofender a criação, a obra-prima de Deus. E a gente sabe que se há algum tipo de ofensa, nós não estamos ofendendo apenas aquela pessoa em si, ela é a imagem do Deus vivo. E eu estou ofendendo também ao próprio Deus, ao Criador de todas as coisas. Mas vamos continuar, né? Então ele sentiu falta, assim como Deus queria, porque ele queria já formar a sua noiva, a sua família. Ele sente falta e aí Deus fala assim: agora chegou a hora. Agora eu vou fazer a companheira capaz, idônea. E a palavra que o Senhor usa para dizer que vai fazer a mulher, no original é a palavra Ezer, auxiliadora. Alguém sabe o que é que significa essa palavra? Ezer. A gente tem um texto, uma expressão que acho que toda a igreja usa, né? Aquela expressão, Ebenezer. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Significa o quê? Vocês falem, porque o horário, eu sei que depois de um dia de trabalho, vocês estavam aqui envolvidas na arrumação, né? Então falem, para o sono não vir. Tá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando o Senhor fala que a mulher, ela será auxiliadora, Satanás tentou colocar
assim como ele tentou lá com Eva e conseguiu, infelizmente, ele tentou por meio de outras mulheres, e aí criou-se um movimento feminista, né? Fazer com que a gente pensasse que esse termo era um termo novamente subjugado. Geralmente, na nossa cultura, a gente tem pessoas que ajudam nos afazeres da casa, ajudante para fazer uma construção, ou em algum outro ambiente, a gente sempre usa o termo, é um ajudante, não é assim? A gente fala, é um auxiliar de alguma coisa. E aí a gente fica com essa ideia de que um auxiliar. Mas quando Deus ele fala Ezer para a mulher, ele entrega a parte dele que ele queria ser refletida através de nós. Ezer é a mesma palavra que ele se refere a ele mesmo, ao seu espírito. E se alguém aqui já tem contato com o Espírito Santo de Deus, você pode me dizer que ele não é só aquele que dá uma ajudazinha, é? Quem é o Espírito Santo? Podem ir citando aí. É o Consolador, é o ajudador. Como que ele nos ajuda? Ele nos assiste em nossas fraquezas, gemendo com gemidos inexprimíveis para que Cristo seja formado em nós. Não é simplesmente ele estar gemendo para que algo que eu não sei realizar, realize. O gemido do Espírito é para que Cristo seja formado em nós. Senhor, ela não conseguiu, perdão, Senhor, ela falhou aqui, tem uma fraqueza ali, ele começa a clamar por nós. O Espírito Santo é aquele que produz o pão, é Ele que nos dá o alimento, não é verdade? Quando a gente está em meio a uma angústia, em meio a uma tristeza, quem já passou por um momento de luto aqui deve ter experimentado isso. Quando nada mais, nenhuma palavra que alguém chegue para você e diga, às vezes a gente vai dizer palavras para uma pessoa que está passando por um luto, por exemplo, né? Na tentativa de ajudar. Mas nenhuma palavra, se não é vinda direto do Espírito, traz consolo. Não é assim? Eu já passei por isso. Vinha pessoas falar comigo que, não culpa da pessoa, mas talvez de forma desleixada mesmo, falava qualquer coisa que doía, né? Certa vez, depois de perder, passar por um luto de uma pessoa muito querida, jovem, alguém me disse assim, você está aí só para consolar. E eu estava em luto também, eu estava triste também, chorando também. E eu respondi, não, minha irmã, agora eu não quero consolar ninguém. Eu entrei nessa batalha, não vi Deus agir para curar essa pessoa, agora eu só quero chorar, eu quero prantear. E o Senhor, Ele vinha, né, com a palavra de consolo, não é assim? Então Ele traz o pão quentinho que a gente precisa todo dia para a gente se alimentar. Ele é colo, mas Ele também corrige, não é? Puxa as orelhas. E quando o Espírito Santo puxa a nossa orelha, só nos resta o corar da vergonha, né? Mas também é um puxar de orelha tão bom, porque Ele não nos humilha, não nos envergonha, né? Não nos bota para baixo, não, Ele nos corrige da forma que tem que ser. Epa, volta, é por aqui. Não é assim? Quem é que pratica essas coisas no natural? Quem é que é colo quando a gente está com alguma tristeza, assim quando é criança? Para que colo, né? A criança corre, se não o da mãe. Em primeiro lugar, claro que os pais são protetores. Se ela está com medo, ela vai correr para o pai. Mas se é uma dor, uma tristeza, não é? Uma feridinha ali, caiu o joelho ralado. Mãe, ai! E a mãe traz o bálsamo. Na nossa época era o mertiolate, hein, mana? Eita Deus! Às vezes o Espírito Santo tem mertiolate também, né? Às vezes ele coloca mertiolate, mas ele tem o bálsamo para a nossa ferida, não é? Quem é que nos dá a sensação de abrigo, se não as mulheres,
eu acredito que se eu falar algumas características aqui, você vai trazer à sua memória alguma mulher que você poderia dizer: essa mulher representou o Espírito Santo de Deus para mim. Pode ter sido a sua mãe, uma professora, uma tia, sua avó, uma outra irmã em Cristo que te ajudou em um momento de dor, que segurou a tua mão, não deixou você cair, fez você continuar andando. Não é verdade? Nós, mulheres, recebemos uma característica da imagem de Deus que precisa ser transmitida ao mundo, que é justamente o que o Espírito Santo de Deus carrega. E nesse tempo, depois que Jesus partiu, depois que ele morreu, ressuscita e ele volta ao Pai, ele declara algo muito importante. Quando pensam em retê-lo: Senhor, o Senhor morre, ressuscita, a gente pensa que o Senhor vai ficar agora, o Senhor diz que vai embora. Ele diz que ele iria, por quê? Por que ele falou que ele tinha que ir? Para que o Consolador viesse. Não vinha. Isso aí. Então, essa é a era do Espírito Santo. Lembram da pergunta que eu fiz? Por que Deus está levantando mulheres? Não esqueci, não. Já cheguei na resposta, inclusive. Se essa é a era do Espírito Santo, essa também é a nossa era. Porque o chamado de Deus para todo aquele que fala e age como um cristão é revelar o céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso chamado é enxergar as coisas invisíveis e trazê-las para a terra. E a mulher que está rendida ao Senhor, que tem comunhão com o seu Espírito, que busca na sua palavra, que se entrega dia e noite, todos os dias, em oração, em contrição, que busca o conhecer por meio da sua palavra, ela está recebendo essa porção. E muitas vezes nós estamos fazendo isso dentro do nosso lar, mas não apenas dentro do nosso lar, A gente sabe, não vou repetir isso aqui, nós sabemos que a nossa principal missão é na nossa casa, porque o Senhor nos chama também de edificadoras do lar. Mas nós não estamos edificando apenas o nosso lar. De forma egoísta eu falo: a minha casa é perfeita, é santa, está tudo fluindo bem. O Senhor nos chama para edificar o seu lar, a sua casa. Quando eu edifico o meu lar, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu começo a restaurar as coisas, os altares, eu gosto de falar que a mesa é um altar. A mesa, sentar junto com a sua família, fazer as refeições junto, isso é um altar que você está restaurando no seu lar. Hoje muitas famílias nem se encontram nesses horários, não é? Cada um come no seu momento. Eu sei que a correria do dia a dia muitas vezes vai impedir que isso aconteça no café, no almoço e na janta. Mas como parte dessa restauração, nós precisamos criar momentos para que isso aconteça. Que seja uma vez no dia, uma vez na semana. Mas nós precisamos, que esses momentos aconteçam no nosso lar. Se os filhos já são crescidos, que seja pelo menos uma vez no mês, o motivo, a razão de estarem reunidos. Então, vamos continuar aqui. Somos, então, essa representação, do Senhor. E todas as vezes que você faz isso na sua casa, todas as vezes que você restaura cada ambiente, que você agrega pessoas, que você é auxílio, você está anunciando de forma solene que o Senhor é Deus, que Ele virá, que Ele
é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que o seu reino dura para sempre e que a sua casa, o seu lar, a sua família serve e é desse reino. Você se posiciona e o Senhor vai agindo na sua casa por meio do seu Espírito Santo. Mas também a gente sabe que, além disso, Ele nos deu a capacidade de gerar. E essa é uma das partes mais lindas dessa história. No meu entendimento, né? É uma das partes mais lindas dessa história. Como eu disse a vocês, eu acho que Deus poderia fazer os bonequinhos e soprar nas narinas e sair já a quantidade de filho que Ele queria ter na terra. Ia ser mais rápido trabalhar em série, né? Ia ser tudo mais rápido, mas não. Ele cria homem, cria mulher, faz com que essas duas pessoas tenham intimidade. E dessa intimidade, a mulher gera. Deus fez de nós o seu portal. Através de nós é que os filhos amados que estão no coração de Deus podem vir para a terra. Ele faz do nosso útero um lugar de acolhimento. Ele faz do nosso útero um lugar onde os seus olhos repousam. Porque vocês lembram do Salmo 139, não lembram? O que é que ele fala ali? Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Laura aí vai da área de enfermagem, então ela pode dizer de uma forma, descrever isso de uma forma muito mais didática e até brilhante do que eu, né? Mas imagina, gente, uma mulher grávida, os olhos do Senhor repousam sobre ela, ainda que ela nem saiba, nem entenda isso, porque tem alguém especial sendo formado ali, alguém que o Senhor desejou que existisse antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o sonho, o desejo e o projeto de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E nós fomos convocadas para que isso aconteça. Ainda no Éden, quando o pecado ocorre, quando Satanás pensa que o Senhor perdeu, porque ele conseguiu fazer a mulher e o homem comer do fruto proibido. Qual é a sentença que traz esperança? Alguém sabe dizer? A sentença que traz esperança? Isso. Do fruto do ventre da mulher. E que vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali, o Senhor diz, não perdi não. Não perdi, continua sendo tudo igual. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai sair do fruto do ventre. Hoje nós sabemos que essa promessa ela foi completamente cumprida em Cristo, em Jesus. Ele é esse que pisa e já pisou, né, a cabeça da serpente. Mas essa palavra, ela continua sendo viva para cada um de nós. Ela ainda vale para cada um de nós, porque é do nosso ventre que pode sair aqueles que vão sim pisar a cabeça da serpente, dizendo sim para Cristo e não para o mundo. Não é? Sacrificando a si mesmo, se tornando um sacrifício vivo, santo, racional, entregando as suas próprias vidas, andando para o Senhor. Então faz parte do nosso trabalho fazer isso. Eu quero contar para vocês, pesquisando, né? Eu fiquei pensando que história poderia ilustrar isso que eu estou falando. E aí eu me deparei com a história da Catarina Vambora. Alguém já ouviu falar da Catarina Vambora? Sabem quem é ela? Que? Esposa de Lutero. Muito bem. Essa mulher, ela foi uma reformadora
qual o seu esposo. Mas foi diferente, porque afinal fazem parte da mesma missão, mas agem diferente, né? Então, assim, a história da Catarina, ela é uma história envolvida em dores, em abandono. É uma história de uma mulher que tinha tudo para dar errado. Com 6 anos, ela perde a mãe. E o seu pai, lá pelos anos lá de 1400 e alguma coisa, né, que foi em 1500 e pouco, né, a história toda acontece, final do século, me ajuda aí, amor, 15, né, início do século 16. Então, a história dela é uma história de sofrimento. Ela perde a mãe e o pai dela deseja refazer a vida. E o que faz com essa filha? Já que ele quer refazer a vida, a filha não ia dar muito certo. Ter a filha, ele entrega num convento. E lá nesse convento, meio que jogada assim, né? Aos 6 anos de idade, ela aprende coisas que mais tarde são úteis para a vida dela. É onde ela tem um contato inicial com a palavra de Deus, é onde ela aprende coisas do dia a dia, de afazeres domésticos, ela aprende sobre plantas medicinais. E também, com 16 anos, ela é ordenada freira. E aí, logo depois disso, lá no convento, começa-se a ver o burburinho do que estava acontecendo no mundo, de que alguém desafiou a igreja, e eles começam, essas mulheres também começam a receber os escritos de Lutero. Como a Catarina, ela tinha, né, essa dor no seu coração, e ela, de algum modo, não se achava naquele ambiente, então ela e mais um grupo de mulheres, elas fogem do convento de onde elas estão. Mas ela não tinha mais para onde voltar. Então, ela vai morar de favor junto com um amigo que era pintor e também farmacêutico. E mais adiante na história, ela conhece uma pessoa, se apaixona, o cara também. Só que aí o que acontece? A família dele não aceita o relacionamento. E aí vão interceder, vão pedir que ajuda ao próprio Martim Lutero. Essas mulheres, elas conseguiram chegar até ele, né? Vou encurtar a história para não demorar tanto. Ela conhece ele se torna pastor dela. E ela era a única daquelas freiras que ainda não tinha casado. Então, o noivo, o que tinha dito que casaria com ela, não queria, porque os pais falaram que ia casar com a ex-freira. E ainda sem dinheiro, não era para fazer isso. Aí, Martinho Lutero escolhe um senhor mais velho, também pastor, e a Catarina fala, com ele eu não caso não, se for com você, eu posso casar. Martinho Lutero aceita a proposta e os dois se casam. A história conta que, nesse momento, ele não casa com ela por causa de um grande romance, caindo de amores, mas esse foi o casamento. Esse casamento foi um dos marcos da Reforma. Os historiadores falam que, se não fosse Catarina Vambora na vida de Martinho Lutero, nada do que ele foi nos anos seguintes ele seria. Ela encontra no casamento, na família, nos cuidados com o lar e também na assistência a pessoas enfermas, graças ao que ela aprendeu lá. Lembra? Ela sabia como cuidar de enfermos. Ela encontra nisso uma forma de redenção para a sua história. Foi ela uma grande incentivadora. Dizem que não existia tantos relatos, ela não deixou nada escrito de suas meditações da palavra, mas conta-se que muitos dos reformadores tinham acesso à casa de Martinho Lutero por conta dessa mulher, eram bem recebidos à sua mesa, e ela conseguia conversar com todos eles, e muitas das suas ideias, do que ela recebia do Senhor, foi colocado em prática por esses homens. O próprio Martinho Lutero, ele fala o seguinte dela: ela era uma mulher
hospitaleira. E ele fala assim: eu não trocaria a minha Kate nem pela França e nem por Veneza. Ela me foi dada por Deus, assim como eu a ela. Eu acredito que essa história, ela ilustra um pouco a nossa história, ilustra aquilo que o Senhor, Ele quer que a gente entenda sobre esse design divino. Porque depois do pecado, todas nós fomos maculadas de alguma forma, né? Seja por meio de dores, pode ser que alguém tenha um histórico de abandono aqui, e talvez você pense que a sua jornada e essa proposta de Deus não é para você. Como que alguém que foi abandonada, perdeu a mãe aos 6 anos, jogada em um convento, não tinha mais acesso à herança da família, poderia se tornar alguma coisa? Como? Gente, vocês sabem de quem a gente está falando? Da mulher de Martinho Lutero. Se estamos aqui hoje, foi pelo que Deus fez na vida desse homem, e essa mulher contribuiu. O que ela fez no seu lar, com o seu marido, os cuidados que ela oferecia, chegou até nós. Assim, também o Senhor chama cada uma de nós, que está disposta a se colocar em alinhamento com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você foi chamada, minha irmã, para ser alguém que abençoa. E, para finalizar, eu queria falar com vocês sobre algo que vocês já vivem. Quando vocês falaram, quando Laura, né, mencionou sobre o aniversário e já andarem há 8 décadas juntas, procurando ser apoio umas às outras, eu quero dizer para vocês que não é sozinha que vocês vão conseguir praticar aquilo que Deus tem para vocês, né? Esse apoio mútuo, esse andar juntas, é o que vai ser o combustível e a ferramenta para que vocês avancem, seja no lar de vocês, seja vivendo uma situação difícil dentro de casa ou no trabalho, né, enfrentando as adversidades do dia a dia. Vocês precisam estar juntas. E eu gostaria de ler com vocês um encontro entre 2 mulheres. Está lá em Lucas 1, do 39 ao 56. Essa história, deixa eu ver se encontra. Todo mundo já encontrou? Mais uma característica que o Senhor nos deu e nos fez é sermos seres relacionais. Nós fomos criadas para ser a companhia, né? Quem estava só, o homem, mas nós não. Já chegamos e encontramos alguém, né? Um companheiro. E nós fomos criadas para sermos essa companhia. E isso também tem a ver umas com as outras. Lutem para que a rivalidade, né, a fala de que nós somos rivais umas das outras não chegue até vocês, não chegue até aqui. Sejam parceiras, andem juntas. E eu quero falar sobre esse encontro entre Maria e Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da Judeia montanhosa uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor?
Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então Maria, ela recebe a visita do anjo, sabe, que diz que vai ficar grávida, ela aceita o projeto que Deus tinha para ela e é informada por esse anjo que sua prima Isabel também concebeu. E o que ela faz? Em meio à sua situação difícil, Maria não estava em uma situação favorável, estava? Ela poderia ser apedrejada se ela saísse ali andando, passeando pela rua. Se descobrissem essa gravidez, uma mulher que estava desposada, o filho não era dele, José sabia disso, não tinha tocado nela. E aí, o que poderia acontecer? Então, eu imagino que ela estava em um momento de aflição. Mas, ao invés de se recolher na sua dor, Maria vai ao encontro de Isabel. Maria sai e vai ao encontro de Isabel, sabendo que ela também está gerando. E ali, 2 mulheres que estão sendo geradoras de vida se encontram. E esse encontro muda muita coisa dentro delas. As 2 mulheres, olha só, elas carregavam 2 promessas. Dentro delas estava sendo gerado 2 promessas, não é? O profeta Isaías profetizou sobre João Batista e também, não só Isaías, como tantos outros, falou desse menino que viria, né? Que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Então, ali estavam essas 2 mulheres. Quantos questionamentos será que não passava na cabeça delas naquele momento? Nós temos uma mulher mais velha que recebe com alegria uma mais nova e que consegue reconhecer nela alguém superior a si mesma. Ela diz: que honra é essa de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Gente, que coisa linda esse encontro. Não é verdade? Que coisa linda a gente saber que no encontro entre 2 mulheres ou mais, algo pode ser fortalecido, gerado. Aqui poderia ter uma rivalidade, porque Isabel era esposa de um sacerdote. Esperou tanto tempo por esse filho, não é? Deus vem de forma milagrosa e faz ela engravidar e gerar um filho. E por que a menina Maria é que seria a mãe do Salvador? Não houve esse questionamento na vida delas, apenas uma afirmação. E quando Isabel fala isso para Maria, Maria rompe num cântico que traz força e vigor ao seu ser. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já viram esse texto dessa forma? Maria, ela começa a colocar os pensamentos em ordem no encontro que ela tem com Isabel. Isabel é usada por Deus, assim como a gente ouviu o conselho, né, que Tito nos dá, das mulheres mais velhas serem apoio, cuidado, instruírem as mais novas, né, no amor ao Senhor, no cuidado do lar. Ela recebe essa orientação. Quando Isabel fala que ela é bendita, o filho que ela está
no ventre gerando e fala: você é a mãe do meu Salvador. Tem algo muito grande sendo gerado aí. Quando Isabel fala isso, Maria rompe nesse cântico, né? E ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. O que é que ela estava dizendo nesse momento? Que o que até então ela pensava era diferente, né? Ela decide naquele momento tomar o pensamento de Deus para a sua vida. Certamente, como eu falei, ela foi para lá precisando desse apoio, desse colo. Então, naquele momento, ela diz: uau, agora minha alma vai engrandecer ao Senhor. Como Davi fez, que disse: a minha alma engrandeça ao Senhor. Maria também toma a mesma atitude e diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nós sabemos que há uma guerra entre a nossa alma e o nosso espírito. Nossa alma é o centro das emoções, e se ela não for direcionada pelo espírito, ela vai sempre, uma hora está bem, outra hora está triste. Não é assim? A alma de Maria estava, de certo modo, angustiada. Ela não sabia o que ia acontecer. Mas quando uma outra mulher diz algo que a fortalece, ela fala: o meu espírito se alegra em Deus. E é pela alegria do espírito que eu vou viver agora. Por quê? Porque ele olhou para mim, para a humildade da sua serva. Ela reconhece: eu não sou nada, quem sou eu? Aquela palavra não a ensoberbeceu, ela não ficou ensimesmada, se achando, na linguagem dos jovens, né? Ela não ficou se achando, ao contrário. Ela entendeu que foi o Senhor que olhou para ela, para a sua humildade, porque, de algum modo, o coração dela correspondeu ao desejo do Senhor, né? E o Senhor a encontrou. E aí ela fala: todas as gerações agora me chamarão feliz. Ou seja, ela profetiza algo que talvez naquele momento ela não estivesse sentindo. Era algo contrário das inseguranças do que estaria por vir. Mas ela diz para si mesma: todos me chamarão de feliz. Eu serei aquela bendita, assim como Isabel falou. O destino que virá até mim não é o que Satanás está jogando nos meus ouvidos, é o que Deus tem para a minha vida. Porque Ele, o poderoso, me fez grandes coisas. E isso tem a ver com fé. E fé não é acreditar. Fé é você saber quem falou com você, mesmo que você não veja a voz. Eu acredito que se a gente ouvir aí alguém que é um dos nossos amores, maridos, filhos, netos, nos chamar, pode parecer para os outros apenas uma voz estranha, mas se você conhece essa voz, você sabe quem é, não sabe? E você vai atender, não vai? Vó, mãe, meu amor. Se você conhece a voz que chamou, você vai se levantar e vai atender. Isso é fé. É você saber quem chamou, quem te chamou. E seguir, avançar, né? Não, meu marido me chamou, foi o meu Deus que me chamou, eu vou. Foi o meu Senhor, o meu amado, o amado da minha alma. Ele disse para eu ir, ele disse para eu fazer, ele disse para eu pedir perdão, ele disse para eu me humilhar. Assim eu farei, assim será feito. E é isso que Maria fala. E ela segue a oração, trazendo à memória aquilo que dá esperança à sua vida. E permanece naquela casa como uma serva em humildade, cuidando daquela pessoa que logo mais daria à luz a um filho, que já era uma idosa, mas que ela entendia que, apesar dela estar gerando o Filho de Deus em seu ventre, só faria sentido se ela também fosse uma serva, como sabia que o seu filho seria. Que assim seja em nossas vidas. O Senhor tem um trabalho para fazer entre nós, mulheres. Ele está nos chamando para levantarmos,
né, para que o mundo possa conhecê-lo. Essa é a era do Espírito Santo, mas também é o tempo da noiva se levantar. Nós também representamos a noiva de Cristo. Nós precisamos colocar a casa em ordem, minhas irmãs, e nós precisamos fazer isso em unidade, contando umas com as outras. Amém? Queria só mostrar para vocês, eu trouxe esse livro aqui, O Dono do Mundo Me Fez Dona de Casa, de uma amiga, Raquel Garcia. E com base nos estudos do design divino, o Senhor tocou o coração dela para retornar ao lar. E ela escreveu esse livro, então se vocês se interessarem, pode procurar Ellen, ela fala mais para vocês valores e tudo mais. Agradeço imensamente essa oportunidade, espero que a mensagem de hoje tenha chegado ao coração de vocês, aquilo que foi meu, humano, podem jogar fora, fiquem com o que é do Espírito e que Ele preencha, né, as lacunas que eu não consegui preencher. Mas eu sei que o Senhor, Ele vai além. O Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus. Nesse momento, nós vamos encerrar essa nossa participação hoje. Amanhã estaremos aqui, para a glória de Deus, juntas, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor por esses anos que nós estamos aqui nessa casa, nessa igreja, juntas, fazendo a obra de Deus.